O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de edições ininterruptas, já se acostumou a ter a oportunidade de que em cada momento possamos tratar algo muitíssimo importante, como faremos nesta edição, no que se refere à concessão de serviços públicos, que em Nova Friburgo tem uma conotação muito diferente de quase todas as cidades brasileiras. Se não vejamos fornecimento de água, coleta de esgoto, onde existe, iluminação pública, incluo também transporte coletivo, operação de rodovia no trecho municipal, coleta de lixo e limpeza urbana em alguns setores, operação de terminais rodoviários norte e sul, funcionamento do teleférico e também administração de outros pequenos serviços são concedidos para iniciativa privada, o que torna a nossa cidade muitíssimo diferente de todas as demais. E para aqueles saudosistas, tem dois outros setores que tiveram iniciativas pioneiras em Nova Friburgo. Quais sejam? A operação de telefonia fixa, quando em priscas eras, que é um termo ótimo, e eu guardei e reservei para utilizar nesta edição, até porque estou ao lado de um emérito professor de língua portuguesa, também operávamos este setor. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver a essa época, basta observar dois tampões de ferro que existem nas cabeceiras da ponte que dá acesso à Praça do Suspiro, onde ali a sigla ETNF mostra claramente esta concessão, uma vez chamada Empresa Telefônica de Nova Friburgo, como também era o terminal rodoviário Leopoldina, estação Leopoldina, anexo à Prefeitura Municipal e que hoje abriga várias administrações de serviços públicos, entre os quais destaco a Defesa Civil. Foi a primeira concessão de uma rodoviária pública no Brasil, quando naquela época também assim era administrado pela iniciativa privada. Diante deste cenário, me parece que precisamos entender algumas medidas inadiáveis. Primeiro, até porque, conforme sempre digo, a relação é compulsória, obrigatória. Em qualquer destes serviços que você se coloque na condição de consumidor, de usuário, de assinante, que eu entendo que é a mesma figura, porque você tem que pagar pelo consumo desse serviço ou prestação deles, não tem alternativa. Você é obrigado a se utilizar desses serviços que são concedidos pela administração pública para a iniciativa privada. Diante disso, me parece que torna-se absolutamente inadiável a criação de uma agência municipal reguladora dos serviços públicos. A exemplo do que existe a nível federal, onde nós temos diversas agências. Temos a Agência Nacional das Águas, de Energia Elétrica, de Telefonia, de Transportes Terrestres, de Aviação Civil, de Saúde e tantas outras, como também no âmbito estadual e com
pouquíssimas iniciativas em alguns municípios do Brasil. Esta agência técnica poderia ser o mediador desta relação entre usuários, empresa concedida e poder concedente. Técnica, com câmeras, melhor dizendo, setoriais para cada tipo de concessão, até porque me parece que não seria conveniente que um notório especialista conhecesse e tratasse de todas as concessões no seu aspecto técnico. Evidentemente que esta agência também precisa ter um pujante e competente setor jurídico para entender cada contrato diferentemente com as suas peculiaridades. E mais, é uma proposta que já venho defendendo há muito tempo, continuarei defendendo, porque me parece ser irreversível. Agora, com independência do poder público para não ficar sujeito ou sujeita às mudanças políticas, sobretudo eleitoreiras. Que tivesse também recursos próprios, mais ou menos como funciona o Ministério Público, com dotação orçamentária própria, para que a sua estrutura, cujos mandatos de todos os envolvidos não poderiam ser coincidentes com os mandatos do prefeito municipal, do Poder Executivo, dos senhores vereadores, do Poder Legislativo, para não criar qualquer possibilidade de interferência na gestão. E mais, que os seus gestores, a exemplo do que acontece na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, fossem submetidos à apreciação, à análise sabatina da Câmara Municipal, como assim acontece com ministros do Poder Executivo, Legislativo Federal. Temos como criar esta oportunidade com as devidas adaptações e não estaríamos inventando a roda. Trata-se de uma medida séria, correta, transparente e que, sobretudo, ia privilegiar você, que é quem paga toda esta conta. Mesmo que por vezes se prevaleça de gratuidades, o que também abordaremos aqui neste programa, alguém paga esta conta. Não existe almoço grátis, mesmo que custe R$1. Portanto, mais uma vez, insisto na criação inadiável dessa agência municipal reguladora dos serviços concedidos. Certamente, todas essas situações que causam conflito, embaraço, discórdia, desentendimento, poderiam ser apaziguadas, entendidas e tratadas, sobretudo, com respeito ao dinheiro público. Muito bem, com a proteção de Deus sempre, de Santa Rita de Cássia e nesta edição de São João Batista. Até porque hoje também celebramos o seu dia para aqueles que têm essa fé, essa crença. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 24 de junho de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br.
a sua notícia na internet. Nova Friburgo Mais Verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tratando de concessões de serviços públicos de uma forma geral, sobretudo no que se refere às determinações, às concessões, às licitações que são de competência exclusiva e restrita do poder concedente. Recentemente tivemos mais uma licitação suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado no que se refere, sobretudo e especificamente, à contratação de empresa especializada para transporte coletivo em Nova Friburgo. E esta licitação foi adiada sine die, que é um termo muitíssimo utilizado nos meios jurídicos, o que significa sem dia definido para que aconteça novamente. Até porque é exigência do TCE que a Prefeitura remeta toda esta documentação com os devidos ajustes para que seja verificado, analisado e efetuadas as devidas correções sendo necessárias, o que me parece que não aconteceu originalmente. E daí esta situação que entendo ser constrangedora novamente, até porque tem sido uma prática frequente no que se refere à suspensão, cancelamento e adiamento pelo Tribunal de Contas do Estado de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal. Muito bem, sendo assim, temos a oportunidade de conversar com um grande conhecedor da matéria, que inclusive legisla de maneira muito competente, muito séria, muito correta, muito transparente, sobretudo em defesa dos direitos dos usuários, dos assinantes, dos consumidores, sempre que assim pode colocar o seu mandato à disposição de causas nobres. E aí quero cumprimentar o professor e ilustre vereador Pierre Moraes. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Júri, a honra e o prestígio é eu que recebo. Quero agradecer esse convite, tanto a ti quanto também aos telespectadores, a todos que acompanham, né, esse programa, os assinantes, para que a gente possa fazer esse debate necessário e importante relativo à questão dessas licitações que giram em torno de processos concessionários e também outras licitações que a gente tem visto problemáticas no município, sobretudo nessa gestão. Isto posto, vereador, e conforme eu coloquei aqui no meu editorial inicial, queremos ouvi-lo. Ou seja, diante destas licitações que são recorrentemente rejeitadas pelo TCE, e aí podemos citar um caso clássico no que se refere à iluminação pública, porque isso já aconteceu 7, 8 vezes, e me parece que agora a Prefeitura anuncia novamente um novo edital para essa contratação. O que lhe parece? Falta competência, falta conhecimento da matéria, falta mais zelo no trato
dessas licitações que são de atribuição exclusiva do poder concedente? Zuri, olha só, o problema, de certa forma, tem uma origem, tem uma causa que está gerando toda essa problemática. A nova lei orgânica, ela trouxe uma solução para isso, mas me parece que a prefeitura não quer solucionar o problema. A lei orgânica anterior, ela tinha um capítulo altamente reduzido sobre concessões. Quem compara a lei orgânica anterior e compara com a nova lei orgânica vai observar a robustez que a nova lei orgânica dá ao tema, exatamente pela vivência e experiência que nós tivemos de um dos problemas mais graves que a cidade possui, está relacionado à questão da gestão das concessões pelo poder concedente, ou seja, pelo município, pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Nós tivemos, no final do século passado, a legislação que trata das concessões em nível federal, regulando toda no Brasil, exatamente antenado para essa situação. E nós tivemos uma paralisia dentro do processo dos municípios, em especial de Nova Friburgo, em relação a esse tema. A gente pega hoje a infraestrutura do serviço concedido da Prefeitura. É uma vergonha. É uma subsecretaria que tem praticamente um homem só. Não tem equipe de campo, não tem equipe jurídica, né, formada, multidisciplinar para poder tratar dos diversos contratos. Ou seja, o prefácio do programa hoje foi muito elucidador e esclarecedor para todo mundo que está acompanhando. Porque a própria lei orgânica aponta, tem que ter um órgão técnico, a nova lei orgânica, para exatamente gerir de modo multidisciplinar, acompanhar o trabalho das concessionárias, inclusive na feitura dos processos editalícios e contratuais, com a participação da sociedade. Mas a gente observa que há um esquivamento por parte do chefe do executivo e de outros membros da prefeitura em relação ao trato de concessionárias. Durante a própria questão da lei orgânica, Zuri, eu via muita preocupação de membros do Palácio Barão de Nova Friburgo com o capítulo das concessões. Me parece que não queriam que a transparência que a lei orgânica aponta vigorasse. Queria talvez mais que as reuniões se dessem nos gabinetes e não nos espaços públicos abertos. Inclusive as planilhas de preço, o debate, inclusive a questão mesmo voltada para o acompanhamento legislativo, que é tão importante para a fiscalização. E aí a gente vai percebendo que a falta de uma agência, de um órgão técnico regulador de concessões, tendo em vista que boa parte dos recursos públicos por ali passam, do próprio usuário, da própria população. A população paga por esse serviço e ela quer ter um retorno. Como bem citou a iluminação pública, uma vergonha. Tudo bem, nós temos a Senf, hoje no caso a Energisa, né, que passou a Energisa, é uma concessão federal, mas a iluminação pública é responsabilidade do município. Desde 2015. E aí, exato, desde 2015, tanto que era a Energisa quem fazia o trabalho de iluminação pública. A gente tem que lembrar que não tinha tanto problema como agora. Não tinha. Quando era uma concessionária, né, regulada, a gente via claramente que você tinha um serviço, tinha um problema de iluminação ali, ia colar, mas era uma coisa espaçada. Hoje não, é uma coisa generalizada. E como bem colocou, Zuri, fica toda hora indo para o Tribunal de Contas, volta, a prefeitura não consegue dar cabo em relação a isso. Há uma carência técnica. Não há dúvida de que há uma carência técnica multidisciplinar, que é a causa de todos os problemas. E aí a prefeitura acaba sendo a mãe dessa problemática toda. Hoje o problema do transporte público, a causa toda está vinculada à questão da gestão municipal. A iluminação pública também voltada à questão da inabilidade, né, demonstrada pela prefeitura frente ao caso. A gente vê a própria questão da EBMA, que a prefeitura não fez o processo e resolveu esticar 5 anos que o contrato tinha para poder de prorrogação. Através de um termo aditivo. Através de um termo aditivo. Ela não quis debater o lixo.
Ela simplesmente prorrogou o lixo. Qual o debate que teve na sociedade para tratar o lixo? A problemática hoje no mundo, que o lixo hoje é um dos temas mais graves no mundo. Nosso acondicionamento de lixo. Qual é o projeto que Friburgo tem para daqui 10, 15, 20 anos com relação à destinação e ao trato do lixo? No Japão, eles convertem o lixo em energia. Tudo bem, a gente ainda não é o Japão nessa tecnologia, mas a gente não pode apontar para isso. A lei orgânica aponta. E o debate? Não existiu, Zuri. A gente tem que lembrar que durante essa gestão municipal, as principais concessões vinham ao seu término e teriam o seu início. Transporte público, lixo, a iluminação, porque é contrato um atrás do outro. A própria questão mesmo sendo tratada aí com relação a Águas de Nova Friburgo. E a questão do esgoto, da água, está sendo tratada da prefeitura num processo que eu tive acesso, na investigação, na apuração, que está tendo acesso, sendo conduzido pela prefeitura com cuidado, pelo menos a princípio. Então, tudo ia cair agora, e isso eles sabiam. Quando o governo assume, ele sabia que teria na mão todas essas atividades. E aí o que a gente observa? E eu digo possibilidades. Né? E oportunidades. E oportunidade, porque você coloca o destino da cidade desses serviços para 10, 15, 20 anos, que vai determinar o serviço do consumidor, o atendimento. Aí olha o que está acontecendo hoje. Tem satisfação da iluminação pública, tem satisfação do transporte público, tem satisfação no esgoto, na água, que há situações de injustiça que às vezes acontecem. E olha só, e a questão do próprio lixo, que já teve uma qualidade melhor, teve uma queda, mas ainda é uma concessionária que dá conta. Mas não poderia estar melhor? Então, o que está acontecendo? O problema está nas concessionárias. Pode até ter algum problema nelas, mas a origem primeira está exatamente na ausência, na prefeitura, de ter um órgão técnico multidisciplinar e de o chefe do executivo olhar as concessões de uma maneira imparcial, objetiva, olhando o município e o equilíbrio dos contratos e também a prestação de serviço de qualidade com a população e respeito ao usuário. Isso, infelizmente, a gente não vê. O grande descaso fica categórico no transporte público. Em 2017, o então procurador da prefeitura, Sávio Rodrigues, encaminhou um memorando ao então secretário de governo, Bruno Vilas Boas, alertando da necessidade dos estudos para o transporte público, cuja concessão venceria de modo improrrogável em 23 de setembro de 2018. E o que fez o então secretário de governo? Não deu bola. Ignorou a orientação e o alerta do procurador do município. E aí é chegado o início de 2018, quando se abre um processo, tentam colocar a culpa na nova lei orgânica, que não tem lé com cré nisso, e simplesmente, Zuri, vão empurrando com a barriga todo o processo licitatório até chegar às vésperas de vencer o contrato e a gente não perceber nenhuma ação efetiva do governo em relação ao processo licitatório. Quer dizer, no meu modo de entender, algo deliberado. Deliberado. Algo provocado. Intencional. Intencional. Tinha algum interesse ali. Primeiro que a empresa, olha só, o novo grupo societário assume a empresa, porque o Grupo Real havia deixado, vem um consórcio, né, de empresários, assume e não obtém a anuência, que deveria ter sido até prévia. Não. Entrou o grupo, ficou até dia 21 de setembro de 2018, em situação anormal, irregular, sem anuência. Qual é o objetivo disso? Eu pergunto.
Qual era o ganho em anuir e não anuir? O que estava por detrás do interesse de algum ou outro gestor público para não conceder anuência à empresa, aquele grupo societário? E só concede quando a corda está no pescoço. Quando chegar no fim do contrato, que ia vencer num domingo, ia ficar sem transporte, o Ministério Público tem que se movimentar e aí promove um termo de ajuste de conduta, que foi muito debatido à época, questionado até, porque o absurdo daquela inabilidade e daquela desídia total redundar num contrato de 10 anos, num termo de ajuste de conduta, é uma vergonha para a cidade. É uma vergonha. E aí entra um termo de ajuste de conduta não homologado pela Justiça e isso gera toda uma situação de instabilidade do transporte. A empresa, sem qualquer tipo de segurança, até mesmo para investimento, a qualidade do serviço despenca, a população tem que reclamar. Certamente. Ela está certa, o povo tem que reclamar. Houve redução de linha, houve corte de linhas, condensação de horários, porque não se tinha garantias do lado da prefeitura do poder concedente. Não se tinha um contrato como não se tem até hoje. Então, se a gente for parar para pensar, em 2 anos aproximadamente, Nova Friburgo está em situação anormal e irregular do transporte público coletivo. Gerado por quem? O empresário quer isso? Tem certeza que não. Não é jogo para ele. A população quer isso? Com certeza que o povo não quer estabilidade no transporte, que é um serviço, como diz, essencial. Agora, a responsabilidade é de quem? Quem é que está provocando isso? É o Poder Executivo, é a Prefeitura. Poder concedente. Que, no caso, é a figura do poder concedente, que concede a concessão. Exatamente. Porque o serviço é público. O serviço pertence à Prefeitura. Exato. Todos aqueles que eu citei pertencem à Prefeitura, que tem a prerrogativa de concedê-los. Ele pode executá-lo diretamente. Exatamente. Ou, mediante processo de concessão, fazê-lo por meio licitatório, a iniciativa privada. É o que ocorre com a água, ocorre com o lixo, ocorre com o transporte público, com a iluminação pública. Com as rodoviárias. Né? Com as rodoviárias. O teleférico. Né? O próprio teleférico Exatamente. também, a concessão. Então, aí eu fico imaginando, Zuri, olha onde está a origem. No prefácio do programa, que está totalmente coadunado com a lei maior da cidade, ali que a sociedade tem que bater. A sociedade de Nova Friburgo tem que cobrar. Tem que ser uma voz, o seu grito aqui tem que ser reverberado pelo legislativo, pela sociedade, porque nós precisamos de ter um órgão técnico regulador das concessões. A lei orgânica fala num conselho municipal que o governo tem até o final desse ano para mandar um projeto para a Câmara. Quer dizer, do ano que vem, aliás. Até o final do ano que vem, mandar um projeto para a Câmara. Criando esse conselho que tem ali, vai ter representantes da sociedade, prioritariamente, da sociedade civil organizada, e também das concessionárias, para fazer o debate. Paritário. Paritário, como todo conselho deve ser. Zuri, isso é um instrumento fundamental, inclusive de proteção ao prefeito. Porque o valor da tarifa, ele vai para uma Câmara Técnica do Conselho. Que vai analisar a família tecnicamente e vai definir a pertinência daquele valor ou vai rejeitá-lo. E encaminha para o prefeito. Exatamente. Se homologa ou não. Que tem essa prerrogativa, Isso. mediante decreto, de promover o reajuste. Que muita gente pensa que a tarifa de transporte público coletivo, o valor da água, do esgoto, isso passa pelo Poder Legislativo. Não passa pela Câmara. Da coleta de lixo. Da coleta de lixo, as autorizações de aumento, né, inclusive de reajuste, são feitas por decreto do Poder Executivo. É ato normativo específico do prefeito. Então, olha só como é que seria um elemento de proteção do prefeito. Zuri, e qualquer pessoa que esteja me ouvindo,
Eu não consigo entender lógica em não fomentar um conselho desse. Eu não consigo ver lógica em não se procurar ter um órgão regulador. Uma agência reguladora. Uma agência reguladora que tem autonomia, independência, de caráter técnico, como bem colocou aqui, com mandato dentro dos governos, mudando de um governo para outro, todo mundo ter relação política, com sabatina, tudo isso assina embaixo. Porque é isso que a sociedade quer. Mas aí não, fica uma coisa solta. As concessionárias fazem o que dão na cabeça, muitas vezes sofrem porque não tem a contrapartida do Poder Executivo. Eu dou o exemplo aqui do transporte público. O caso das gratuidades, por exemplo. Cadê o cumprimento do Funcotar? Eu peço muito ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, que tome uma medida com relação a isso. A lei federal 4.320, 64, legislação que regulou os orçamentos, trata dos fundos. Essa é uma legislação de 2013, criada e enviada pelo próprio Poder Executivo à época, o então prefeito Rogério Cabral. Zuri, fique pasmo. De lá para cá, o saldo é zero. Zero! Zero do fundo. E esse fundo, ele foi criado exatamente para amortizar, criar uma modicidade tarifária dos serviços concedidos. Aliás, exclusivamente para tal finalidade. É exclusivo. Então, quando um governo, seja lá atrás, seja agora, não destina o recurso para essa fonte, o meu entendimento está recaindo na Lei 8.429, ou seja, improbidade administrativa. Há um ato de improbidade administrativa, para mim, solar, frente a isso. E o Ministério Público, como fiscal da lei, e a gente já comunicou isso lá ao Ministério Público, tem comunicação ao Ministério Público, inclusive em depoimento, da necessidade de cumprimento dessa legislação. Agora, professor, para quem não conhece ou do que se trata o Funcotar, que é o Fundo de Compensação Tarifária, ele é criado, inclusive, por uma legislação municipal. Lei complementar até. Isso. Quais são as fontes de receita e qual a destinação exclusiva dos recursos que ali são depositados? Por exemplo, os valores oriundos de outorga, de ISS. O imposto de serviço de qualquer natureza das empresas concessionárias, todo esse valor vai para o Funcotar, é a principal fonte dele. As multas também são fontes do Funcotar. Outras receitas que o município pode colocar ali para poder baixar a tarifa. A própria lei orgânica criou também a questão do eventual estacionamento rotativo. Uma das fontes é exatamente a compensação tarifária, o que pode ir recurso para ali. Só de ISS já daria um abatimento no valor do transporte público significativo. Esse é o custeio de gratuidades. Sem dúvida. É Sem ali dúvida. Que está o custeio. Sem dúvida. E o que está acontecendo? Está havendo um calote permanente com a empresa ou com as empresas. Quando se tem uma gratuidade e não se tem a compensação, tem-se um calote. E o Funcotar foi criado para isso. A própria questão do direito mesmo do idoso de 60 a 64 anos com a gratuidade, o embate se deu com maior vigor após a edição da lei do Funcotar, que é esse Fundo de Compensação Tarifária. E pode observar no meu histórico legislativo a minha cobrança, requerimentos de informação relacionados a esse cumprimento da lei. É lei, cumpra-se. E você afirma que o saldo é nulo desse fundo? É zerado. Zerado. Isso é um absurdo. O município cria fundos e não os alimenta, com o dever dele alimentá-los. E aí isso vai gerando também o quê? Uma insatisfação natural do empresário. Pô, eu vou para a cidade com uma legislação X.
vou com uma estrutura tal e, de repente, eu tomo um calote, a gente tem que entender isso. E aí quem paga a conta? Os dois extremos. Mas quem sofre lá na ponta é o usuário. Certamente. Porque, no final das contas, quem paga é o usuário, no final das contas, o serviço, a qualidade cai. Quem é que está tendo o serviço é o usuário. A população é que sofre, que amarga isso. E a gente, enquanto vereador, tem que defender a população. Tudo dentro da lei. A gente não pode chegar lá e tirar um prefeito sem ter base legal. A vontade apenas não é suficiente. Tem que ter a legislação. Porque ninguém no Brasil está acima da lei. Certamente. Nas democracias modernas, a legislação é o poder, não são as pessoas. O presidente da República tem que se submeter à lei. Eu fico impressionado como é que às vezes tem determinadas autoridades públicas que pensam que estão acima da lei, ainda com uma sensação de monarquia ou de despotismo esclarecido dentro de si. Porque Montesquieu mesmo fala, ou você tem o monarca, ou você tem o déspota, ou você vai ter o republicano, a república. E a república carece de virtude. Essa virtude, ele fala, é o amor, é o sentimento coletivo, público. Pode ver os países onde se tem a virtude do amor à pátria, onde se tem a virtude do respeito ao público, essas sociedades avançam. Montesquieu mesmo disse que essa virtude pode estar no último homem da pátria, como deve estar no primeiro. Então não importa. Eu estou estudando, sou um aluno, eu estou estudando para mim e para a minha pátria. Eu sou um engenheiro, eu estou trabalhando para mim e para o desenvolvimento do meu país. Vá ao Japão, vá à Coreia, vá à Noruega. Vai ver se o pensamento das pessoas não é só o pensamento umbilical, tem o pensamento com a pátria. Por isso que não se tem o lixo no Japão, joga papel no chão. Por isso que lá a pessoa que entra numa fraude, ela tem uma vergonha tão grande, que é uma ruína para a vida. Cometendo até às vezes suicídio. Às vezes até suicídio. E aí a gente fica amargando aqui com situações, inclusive, de fraude, diante de direitos. Isso me entristece muito, porque cabe ao vereador conceder direitos, mas também deveres. Porque a gente tem que ter, para todo direito tem que ter um dever. Essa balança tem que estar equilibrada. E se a gente parar para olhar no Brasil, essa balança não está equilibrada, não. A gente tem muito mais direitos do que deveres. A gente tem que equilibrar um pouco mais. O dever é fundamental para criar disciplina. E como já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. E é uma das poucas regras, amigo, que não tem exceção. Disciplina não tem exceção. Ou você tem, ou você não tem. Nós continuaremos esta conversa muitíssimo esclarecedora com Sua Excelência, o vereador Pierre Moraes, professor Pierre Moraes, como muito bem faz questão de ser assim denominado, por merecimento e por respeito, sobre essas circunstâncias que envolvem justamente a concessão de serviços públicos. O serviço, por ser público, pertence às prefeituras municipais, que têm a prerrogativa de concedê-los. Simples assim. No nosso município, é uma característica predominante, visto que temos pouquíssimos órgãos estaduais atuando em Nova Friburgo. Normalmente, esses serviços são prestados por empresas que aqui estabelecem suas estruturas, por vezes ou na maioria das vezes pertencendo a grandes grupos econômicos, mas têm que estar submetidas ao regramento que é estabelecido pelo poder concedente. Simples assim. Me parece que está faltando justamente este regramento. Está faltando uma agência, um órgão, algum organismo que discipline, que determine e que, sobretudo, equilibre essas relações entre poder concedente,
empresa concessionária e, sobretudo, o usuário, que não sabem a quem recorrer, não sabe exatamente quais são os seus direitos, não sabe quais são os seus deveres, porque a situação está muitíssimo mal tratada, diferentemente do que, por exemplo, acontece em municípios vizinhos, onde as concessões são estaduais. E aí a discussão é com o governo do estado. Aqui em Nova Friburgo, como sempre a nossa história mostra, somos diferentes dos outros 5.570 municípios brasileiros. E dessa forma devemos ser tratados, sobretudo com zelo e respeito ao dinheiro público, que por ser público é de todos. Às vezes as pessoas têm a falsa noção de que por ser público não é de ninguém. A rua é pública, a praça é pública, é de todos. E todos devem zelar pelo seu melhor emprego e, sobretudo, respeito. Muito bem, querida. A Orquídea está na melhor posição? Muito bem. Jussara Conceição, nossa repórter cinematográfica, sempre muito atenta à posição dessa orquídea, que é motivo de cobiça, especialmente das mulheres, que, para a minha grande satisfação e vaidade pessoal, acompanham o programa Cidade Real. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outro aspecto muitíssimo grave no que se refere às fraudes na utilização, sobretudo, das gratuidades que a legislação concede. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tratando de uma relação compulsória, obrigatória, quando você, usuário, assinante, consumidor, tem que necessariamente se prevalecer dos serviços que são oferecidos de maneira única. Não há opção no que se refere à água e esgoto, à iluminação pública, à coleta de lixo, a transporte coletivo, à administração de terminais rodoviários, a funcionamento do teleférico, entre outros serviços, a não ser utilizá-los através das empresas que têm a concessão do Poder Executivo. Estou repetindo e me parece que beirando a chatice, mas se faz necessário. O serviço público pertence ao Poder Executivo, que tem a prerrogativa de concedê-los integralmente em algumas áreas, em todas as áreas. E eu particularmente entendo que o Poder Executivo, de uma forma geral, não me refiro exatamente à nossa cidade, é incompetente para administrar e executar serviços desta natureza. Entendo que deve concedê-los e fiscalizá-los. Simples assim. Não tem estrutura, não tem condições técnicas, operacionais e orçamentárias
para oferecer um serviço minimamente de qualidade para a população. Sendo assim, reconhecendo a sua incompetência, o poder público deve concedê-los, mas de forma muito precisa, de forma muito técnica, sobretudo, conforme também sendo chato novamente, em respeito ao dinheiro público. Isto posto, professor Pierre, existe um outro aspecto que uma legislação criada pela sua lavra, no que se refere à gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos, também, me parece, precisa ser revista face à crescente fraude que tem sido verificada por usuários que, se prevalecendo dessa condição, abusam desta possibilidade, onerando, evidente, o sistema, até porque não existe almoço grátis, mesmo que custe R$1. Alguém paga essa conta. E, isto posto, e verificando-se os dados que dispomos, também é pretensão do seu mandato atuar nesta questão para regular melhor o uso da gratuidade e combater as fraudes. Com certeza, Zuri. A gente não pode admitir o sistema de fraude. Me entristece, porque a gente concede o direito, né, usufruto nos termos da legislação federal, que é o Estatuto do Idoso, e não só a questão dos idosos, também pega outros setores. Vários outros. Porque a lei orgânica estabelece, a gente repisou na lei orgânica o direito de gratuidade, e, infelizmente, algumas pessoas têm a capacidade de transformar um direito num oportunismo. E pior, afetando a terceiros. Isso é muito grave, Zé. Muitíssimo grave. Então é necessário, e a gente vai tomar medidas, eu estou avisando aqui, que eu defendo o direito, vou lutar pelo direito das pessoas, como a gente fez agora. A Prefeitura publicou um decreto irregular, tentando limitar a gratuidade do idoso de 60 a 64 anos. No mesmo domingo, quando eu vi, que foi só no final de semana, domingo mesmo, eu preparei um decreto legislativo cancelando o ato para proteger o direito do idoso. Agora, uma coisa é proteger o direito, outra coisa é não ser permissivo com fraude. Qualquer tipo de fraude deve ser rechaçado em qualquer lugar. Exatamente. Em quaisquer circunstâncias. Então, eu vou tomar medidas futuras e breves com relação ao combate à fraude. E vai ter que ser duro. Porque não é justo que o bom pagador, não é justo que aquele do bom executor do direito pague por aquele que está fraudando. Porque muitas das situações hoje de questionamento com relação à gratuidade que existem derivam das situações de fraude. E aí entristece muito, porque aquele que está usando corretamente, de modo moderado, dentro da sua necessidade efetiva, esse acaba tendo o risco de ser prejudicado. A gente viu isso em outros municípios. A gente viu outros municípios retirarem o direito. A gente não está permitindo aqui. A gente está dando a seguridade do direito. Só que não pode haver abuso. E, sobretudo, por meio de ato fraudulento. Aí a gente vê como que o problema no Brasil, fala-se muito da fraude das grandes autoridades, só que às vezes está lá na base da sociedade. A sociedade tem que pensar, a população tem que pensar que as autoridades são um reflexo de toda uma sociedade. Então, se eu tenho fraude na base da sociedade, eu vou ter no topo também. E vice-versa. E vice-versa. Se tem lá em cima, influencia com mau exemplo para baixo. Exatamente. É algo circular. Então a gente tem que combater lá em cima, mas tem que combater aqui embaixo também. Cada um tem que fazer a sua autoavaliação reflexiva e a gente vai ter que ser muito duro com isso. Eu vou dizer que, para o combate à fraude, a gente vai ser duro. Isso é uma coisa que eu estou colocando aqui e estou assumindo publicamente. Porque, Zuri, não tem lógica a gente pegar a situação como está acontecendo com o município. A gente está com essa situação que a gente viu, de 2 anos aproximadamente, de situação irregular no transporte.
A gente está quase um ano sem o município recolher outorga de concessão. E isso é grave, porque é uma sangria no cofre público. Aliás, Uri, eu penso o seguinte, todo o dinheiro derivado de outorga deveria alimentar a agência reguladora. Exatamente. Sabe por quê? Fonte de recurso para a agência. É fonte para a agência. Olha a minha explicação aqui. O município poderia prestar o serviço, não quer. Então ele está concedendo. Se ele está em processo de concessão, ele precisa sair do 0 a 0. Ele não precisa lucrar com a concessão. Não se trata. Ele não tem que lucrar, pegar esse dinheiro, não, vou usar em outra área, vou explorar aqui do transporte para poder aplicar em outra área. Não. Esse dinheiro tem que circular dentro do setor de concessão. E aí os valores de outorga, eu não digo tudo, mas pelo menos boa parte dessas outorgas, o que fosse necessário para se ter uma agência, um órgão regulador forte, porque isso volta para a população. Isso volta em fiscalização. Isso volta num preço mais justo, mais equilibrado. Pega o exemplo aí da própria contrato da Água de Nova Friburgo. Tem as chamadas revisões quadrienais. Foi cumprido o contrato? Não foi. Então, se tem uma agência reguladora, ela vai estar ali, ó, para e passo, acompanhando. Então, esse é um caso sério. Eu e o vereador Zezinho, a gente ficou muito preocupado com a situação. Né? Porque a gente está agora com essa paralisação pelo TCE. Então, quanto mais tempo passa, mais tempo sem outorga, mais tempo com insegurança da empresa, mais tempo, sobretudo, o usuário sofrendo com transporte público ineficiente. Cenário de prejuízo total. Total. Para todos os lados é prejuízo. Sem dúvida. É prejuízo político para o governo. Sem dúvida. É prejuízo econômico para o cidadão e até mesmo da qualidade de serviço. É prejuízo para a empresa que opera no vermelho. Olha só quantos problemas a gente encontra aí derivado dessa situação. Então a gente tem que resolver isso logo. Então eu e Zezinho muito preocupado, é presidente da comissão que fiscaliza os serviços concedidos. Zezinho é um vereador combativo, exemplar. E Zezinho falou, vou preparar um ofício, você é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, você até colabora com alguma coisa na redação e trata da outorga, porque a outorga bate na questão de recurso do município. E aí nós protocolamos no Ministério Público exatamente pedindo o quê? Que o Ministério Público tenha, dentro das suas possibilidades, um acompanhamento junto ao Tribunal de Contas para que essa situação não demore tanto, respeitado, logicamente, a análise técnica preservada pelo órgão, que é o Tribunal de Contas, que foi correto. Aí me estranha, Zuri, toda vez que a Prefeitura faz uma licitação, ela tem que comunicar ao Tribunal de Contas. Submeter. Agora o tribunal está com o entendimento de comunicar. Aí o tribunal ele sorteia ou ele avalia o que ele quer analisar. Exatamente. Naturalmente que uma licitação da envergadura de um contrato de concessão de 10 anos ou mais atrai o Tribunal de Contas a analisar, porque isso tem um impacto na sociedade. Eu diria até, professor, se me permite acrescentar, deveria ser interesse fundamental e indispensável do poder concedente, que aquele edital fosse analisado pelo Tribunal de Contas do Estado. É até uma questão de transparência. Exatamente por isso. E também de segurança jurídica. Olha só que importante que o tribunal analise e avalize, ou possa opinar, e a gente avaliar aqui, debater com o tribunal, dependendo da situação qual for. Efetuar as devidas correções. Mas não foi feito. Aí me parece que faz as coisas para que mais à frente, situações como essa, de uma solicitação da própria empresa para analisar até para a segurança dela, porque também, olha só, como é que as empresas concorrem com um edital que elas encontram fragilidade ou tibiedade nesse edital? Com vícios de origem. E aí, como é que ela depois assina um contrato cujo edital pode ser questionado judicialmente por outrem? É uma questão de segurança jurídica. Então a empresa vai lá e recorre. Está dentro do direito dela. Agora, onde foi a falha? Isso poderia não ter acontecido se a prefeitura tivesse feito
o dever de casa adequadamente dentro da sua atribuição. E aí, professor, já começamos a caminhar para a reta final do programa. Esses procedimentos licitatórios são de competência exclusiva do poder concedente, não cabendo ao poder legislativo se manifestar ou opinar. Não, a Câmara, a lei orgânica põe sobre questões de debate, de levar avaliação para ouvir a população. A Câmara é o espaço de abertura do povo, porque ela, por origem, é a casa do povo. Então, é criada essa oportunidade à Câmara para o debate prévio. Agora, a feitura do edital, a apresentação do edital, a iniciativa do edital, tudo isso é prerrogativa exclusiva do poder concedente, qual seja Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, no nosso caso específico. A Câmara não tem envolvimento com isso. A Câmara, ela depois não tem qualquer, volto a falar, não tem qualquer interferência sobre taxa, valores, cobranças à população. Nada é submetido à Câmara para aprovação sobre o serviço depois que ele está com o contrato pactuado. Então, significa o quê? É uma ação da Prefeitura. Então, o foco da sociedade, o foco do Poder Legislativo, o foco do Poder Judiciário, o foco dos órgãos de comunicação deve ser na Prefeitura, exigindo da Prefeitura que possa ter a infraestrutura adequada, volto a dizer, com uma agência reguladora, com um órgão técnico, um conselho, como a lei orgânica apregoa, constituído, nos termos da lei orgânica, né, preparado e em atuação para a nossa população ter um usufruto mais equilibrado do recurso público, através de técnicos, através de uma equilibrada relação. É isso que nós queremos. E o final de tudo isso é o quê? Um serviço de qualidade que a população espera e paga caro para isso. Concluindo, Sua Excelência entende que este cenário, no que se refere especificamente ao transporte coletivo, que é a situação mais recente, que realmente deixou esse trato muitíssimo instável entre as partes envolvidas, porque não se sabe exatamente quando acontecerá a próxima licitação, quais serão os termos do edital, enfim, que estão sendo submetidos ao Tribunal de Contas do Estado. Aliado ao saldo zero do Funcotar, poderia causar a improbidade administrativa do prefeito municipal? Pode. Pode. Claramente. Claramente? Claramente pode. É ato de ofício dele. Cumprimento de lei. Pode olhar na legislação lá. Só que isso é competência de quê? Do Poder Judiciário, julgar a improbidade. Certamente. E do Ministério Público mover a ação. Então, isso cabe... E eu já avisei isso em audiência pública, a própria Procuradoria, que ela tem que abrir o olho com relação a isso. Isso é uma situação que eu vejo grave. Grave. Muito grave e precisa ser regulada. A gente pode ver como é que não tem tanto cuidado, Zuri, com isso, porque não é só a questão do Funcotar, o descumprimento de lei. Perceba na cidade a infraestrutura de estudo. O que existe para valorizar o transporte público coletivo? Quais foram as ações de valorização do transporte público coletivo, que é a tônica em todas as cidades do mundo? E você toca que querem num se aspecto desenvolver. que a gente pode desenvolver um outro programa só nessa questão, no que se refere a um cenário que também eu sempre sou aqui insistente, que é da imobilidade urbana. Nós temos em Nova Friburgo um cenário de imobilidade urbana onde o transporte coletivo não é privilegiado em detrimento do transporte individual. Conforme você muito bem falou, não existem medidas estruturais e estruturantes que privilegiem o transporte coletivo. Isso, a lei orgânica tem artigo que trata disso. O prioritário é o transporte público coletivo. Você tem o transporte de cargas, depois o transporte individual. O transporte coletivo vem em primeiro lugar. Tem artigo na lei orgânica, lá pela casa do artigo 688, 687, por ali, onde versa sobre a questão do transporte público e mobilidade urbana, que a gente vai observar. A cidade, se não tomar medidas
de valorização e de revisão de estudo quanto ao transporte público coletivo, eu dou a questão de poucos anos ou até menos, de haver um travamento no trânsito da cidade, profundo. Um colapso. Um colapso no sistema de ir e vir. E isso, eu estou aqui falando, a sociedade tem que abrir os olhos e temos que cobrar o cumprimento da legislação, porque está previsto em lei, que o governo cumpra a lei, que é dever dele. Agradeço a sua presença, a sua competência, a sua seriedade, o seu comprometimento com os interesses de Nova Friburgo. A sua presença aqui tem lugar garantido no programa Cidade Real. Também o seu pronto atendimento ao nosso convite, que foi feito durante o feriado de 20 de junho, mas a nossa relação assim permite. De imediato você confirmou, mesmo tendo que fazer alguns ajustes na sua agenda para estar conosco aqui. A população de Nova Friburgo agradece a sua presença e os seus esclarecimentos. Zuri, muito obrigado. O convite é sempre uma honra e um prestígio vir ao Cidade Real, esse programa que é um programa de referência à nossa televisão há 11 anos, né? Então é uma referência de credibilidade, né? De bom debate. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu quero agradecer a presença do Leonardo, da Ana Clara, que me acompanharam aqui no meu corpo de assessoria. Perfeito. Né? E agradecer, sobretudo, a você, telespectador do programa Cidade Real, a oportunidade de nos acompanhar aqui nesse debate, participar, refletir e ajudar a construir uma cidade melhor a partir da atuação cidadã de cada um. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos aqui, agradecendo novamente, como faço na abertura, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, e neste dia 24 de junho, a São João Batista, que, aliás, é o padroeiro de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Foi um bom programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.